Pode começar. Boa tarde. A gente vai apresentar sobre um estudo de caso do desempenho dos gráficos de controle por grupos na presença de autorrelação no processo. Os integrantes do grupo são Lara Fernanda, Joaquim Eduardo, João Gabriel, Marcos Wallace e a Kailane Grazielli. Aqui são as informações do artigo, onde são os autores, que eles apresentaram um artigo na 21º Simpósio de Engenharia de Produção, em 2014. Começando falando sobre a contextualização do problema, o artigo ele vai ter um problema central que é o seguinte: as indústrias buscam qualidade a baixo custo, usando o controle estatístico de processo. Porém, o gráfico tradicional de Shewhart foi feito para um único fluxo de produção. A realidade industrial hoje são os processos paralelos de máquinas de múltiplos fluxos ou bicos, que a gente visa utilizar o método tradicional aqui, que seria inviável, pois existiria um gráfico para cada fluxo individual, tornando o processo um pouco burocrático e caro. Aqui é a solução para este problema, que a gente iria utilizar os gráficos de controle por grupos, propostos por Boyd, que eles permitem monitorar todos os fluxos em um único par de gráficos. Aí, deste artigo, a estatística, a maioria dos modelos deles assume que os dados são independentes, mas na prática existem autorrelação, ou seja, dependência entre os dados sequenciais. Ou seja, o principal objetivo do trabalho é justamente analisar se o gráfico por grupo continua eficiente quando essa autorrelação existe e é ignorada. Aí, continuando a parte de solução dos gráficos por grupo, o procedimento para a formação dos grupos, eles consistem na coleta de amostras de K fluxos e o cálculo das médias por X e amplitudes, onde a plotagem que a gente vai poder utilizar nessa parte vai ser apenas a maior e menor média e apenas a maior amplitude. Já na regra de decisão, ele vai estar sob controle se o máximo e o mínimo estiverem dentro dos limites de controle, e ele vai estar fora de controle quando qualquer extremo sair dos limites, ou seja, o seu limite superior ou o seu limite inferior. E aí o benefício disso é a redução visual e a agilidade na decisão. Então, gente, continuando, eu vou falar sobre os processos autocorrelacionados. A suposição mais importante relativa à construção dos gráficos de controle estatístico do processo é a independência das observações. O que isso significa? Então, os nossos gráficos de controle, eles vão dar certo, eles vão funcionar quando as nossas observações elas forem independentes. Ou seja, quando o valor que eu medi hoje ele vai ser independente do valor que eu medi antes, né? E quando já existe essa autocorrelação, isso vai diminuir artificialmente a variabilidade dentro de cada amostra. Ou seja, quando os meus dados eles são muito iguais, são autocorrelacionados, os meus gráficos de controle eles vão ser muito estáveis. E vão ser mais estáveis do que eles realmente são, né? Isso vai implicar que eles vão perder a confiabilidade nesse processo. Pode passar. A respeito da metodologia e simulação. Bem, no artigo foi utilizado o método de Monte Carlo, né? Que ele consiste em estimar determinadas quantidades, observando-se o comportamento de um número grande de eventos individuais. E após isso, eles utilizaram uma simulação matemática,
que é basicamente você simular ali o funcionamento real do seu processo, para além de solucionar apenas uma equação ou um conjunto de equação. E após isso, foi utilizado o algoritmo no software R, capaz de reproduzir M cenários de produção, onde se pode manipular os parâmetros envolvidos. Para essa simulação, houve dois cenários, sendo o primeiro o GGINT, onde é utilizado o fator de largura L, considerando o processo não autocorrelacionado, quando há presença de autocorrelação, e o segundo cenário, que é o GG-auto, quando construído limites de controle corretamente a partir desses processos autocorrelacionados. Bom, assim, a eficiência relativa compara o desempenho entre o GG-IND e o GG-AUTO na detecção de alterações no processo, dada a expressão abaixo, que é a eficiência relativa, que é igual ao MMA GG-IND sobre o MMA GG-AUTO, onde a eficiência relativa menor que 1, o GG-IND tem o melhor desempenho. Quando a eficiência relativa está igual a 1, o modelo equivale ao desempenho. E quando a eficiência relativa é maior que 1, o GG-AUTO é melhor. Assim, os resultados que se seguem são referentes à eficiência relativa, considerando a alteração na medida, as alterações na medida e na variância, separadamente e conjuntamente. A manutenção de taxas de alarme falso são duas situações, a manutenção de taxa de alarme falso nas duas situações, onde temos a tabela L associada ao fator K para processos independentes e para processos autocorrelacionados. A análise da eficiência quanto à ocorrência de alteração na média, assim simulou-se um processo com os seguintes características: a característica de qualidade, o número de fluxos, o nível de correlação e a alteração na média. Ao simular-se o processo com essas características, os resultados, fixando o K e o delta, observou-se que à medida que o cresce, GG-AUTO tem um maior desempenho, e à medida que cresce a autocorrelação, o GG-AUTO fica mais lento na detecção. Porém, para valores delta superior a 2, o desempenho do GG-AUTO tende a ser equivalente ao GG-INT. Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a eficiência relativa com alteração na variância. Como a gente viu no slide anterior explicado pelo João, a gente viu a importância da alteração na média e agora nós estamos vendo a alteração na variância. Porque na análise de gráficos de grupos, a importância é não analisar elas separadamente, e sim em conjunto para entender como está funcionando o processo. E a partir disso, com a fixação do K e do P, que são esses fatores do número de fluxos e o fator de autocorrelação, à medida que esse lambda cresce, o desempenho do GG-AUTO, que é o nosso gráfico por grupo autocorrelacional, dele tende a ser equivalente ao GG independente. Como vocês podem observar aqui no gráfico, a partir do momento que ele está se aproximando cada vez mais de 1, e aumentando esse número médio de amostras, esse NMA, eles tendem a ficar cada vez mais próximos, que é exatamente o que o João e eu estou falando agora, que tende a ser equivalente ao comportamento dos dois, mesmo mantendo esse número de fluxos e o fator de autocorrelação, só alterando esse termo da variância. Também pode ser visto aqui pelos dados da tabela 5, da parte de eficiência relativa, que agora varia o K, o P e esse lambda.
que também pode ser observado que quanto maior esse número de fluxos, os valores tendem a ser menores, porque vai ter um pouco menos de variação dentro do processo. Pode passar. E a partir disso, a gente plota um gráfico completo, entendendo o comportamento da média e da variância para fazer uma análise conjunta e ter a tomada de decisão correta, avaliando todas as variáveis, né? O nosso K, o P, o ρ e o nosso lambda, que é como a gente tinha visto no slide anterior. A partir do momento que esses valores de delta tendem a chegar aqui a 1, mesmo variando o nosso K, eles tendem a ser equivalentes, porque essa alteração de magnitude, se ela for superior a 1 e a autocorrelação é igual a 0,1, o desempenho do nosso gráfico por grupo autocorrelacionado, ele vai ser equivalente ao nosso gráfico por grupo independente. E eu vou explicar no slide a seguir uma forma mais conclusiva de qual a importância de entender os dois tipos de gráfico e entender como a autocorrelação ela impacta dentro do processo. E a partir disso, né, na conclusão do nosso artigo, tem os desempenhos dos gráficos por grupo com a autocorrelação e sem essa consideração da autocorrelação. Eu vou começar sobre os fatores um pouco mais negativos, que é se a gente não considerar a autocorrelação, porque vai afetar na tomada de decisão e vai aumentar o número de alarmes falsos. É um processo que visualmente ele está controlado, mas quando faz o aferimento e faz o estudo da viabilidade desse processo, a gente verifica que ele não está sob controle. Então acaba criando limites ali de controle um pouco mais incidentes e mais estreitos, e o engenheiro de produção ele não vai ter um total controle sobre aquele processo, porque ele não está estudando aquela autocorrelação entre cada variável. E qual é a vantagem de estudar os desempenhos dos gráficos por grupo, entendendo a autocorrelação? É que a gente vai entender o impacto que vai ter, analisando tanto a média e a variância, e a partir disso a gente consegue detectar mais facilmente distúrbios dentro do processo, para criar um plano de contingência para se acontecer algum problema, tiver a ação de alguma causa especial, a gente saber como agir. E a partir disso, se eu tenho um gráfico mais controlado, eu entendo os meus limites de controle e eu tenho uma pouca existência de alarmes falsos, eu vou ter um melhor monitoramento processual. Eu vou ter menos custos, eu vou ter uma tomada de decisão mais efetiva, e a partir disso essa contribuição que o artigo traz, entendendo a importância dos gráficos por grupo com autocorrelação. Pode passar. E dessa forma, nós agradecemos pela atenção, e esse foi o nosso artigo, e é isso.